Capítulo 11 do Registro de Veículos. Artigo 120. Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei. Parágrafo 1º. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de qualquer um dos poderes, com indicação expressa, por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os previstos no artigo 116. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica ao veículo de uso bélico. Artigo 121. Registrado o veículo, expedir-se ao certificado de registro de veículo, CRV, em meio físico e ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo CONTRAN, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração. Artigo 122. Para a expedição do certificado de registro de veículo, o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do RENAVAN e exigirá do proprietário os seguintes documentos: inciso 1, nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou documento equivalente expedido por autoridade competente. 2. Documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores, quando se tratar de veículo importado por membro de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes. Artigo 123. Será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando, inciso 1, for transferida a propriedade. 2. O proprietário mudar o município de domicílio ou residência. Inciso 3. For alterada qualquer característica do veículo. 4. Houver mudança de categoria. Parágrafo 1º. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo é de 30 dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Parágrafo 2º. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de 30 dias e aguardará um novo licenciamento para alterar o certificado de licenciamento anual. Parágrafo 3º. A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAN. Artigo 124. Para a expedição do novo certificado de registro de veículo serão exigidos os seguintes documentos: inciso 1, certificado de registro de veículo anterior. 2. Certificado de licenciamento anual. Inciso 3. Comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN. 4. Certificado de segurança veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo. Inciso 5. Comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica. Inciso 6. Autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes. Inciso 7. Certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAN. Inciso 8. Comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 9. Revogado. Inciso 10. Comprovante relativo ao cumprimento do disposto no artigo 98, quando houver alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído. Inciso 11. Comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA. Parágrafo único. Os veículos cuja transferência de propriedade seja resultado de apreensão ou de confisco por decisão judicial, leilão de veículo recolhido em depósito ou de doação a órgãos ou entidades da administração pública são dispensados do cumprimento do disposto no inciso 8 do caput deste artigo, e os débitos existentes devem ser cobrados do proprietário anterior. Artigo 125. As informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAN, inciso 1, pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso de veículo nacional. 2. Pelo órgão alfandegário, no caso de veículo importado por pessoa física. Inciso 3. Pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa jurídica. Parágrafo único. As informações recebidas pelo RENAVAN serão repassadas ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, devendo este comunicar ao RENAVAN, tão logo seja o veículo registrado. Artigo 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN. Vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. Redação dada pela Lei nº 12.977, de 2014, parágrafo 1º. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário, incluído pela Lei nº 14.440, de 2022. Parágrafo 2º. A existência de débitos fiscais ou de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo não impede a baixa do registro. Artigo 127. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do RENAVAN. Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta comunicada, de imediato, ao RENAVAN. Artigo 128. Não será expedido novo certificado de registro de veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Artigo 129. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana e dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietários. Artigo 129-A. O registro dos tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas será efetuado, sim ou não, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, diretamente ou mediante convênio.
Artigo 129b. O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 1361 Código Civil, e na Lei nº 13.709, de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, parágrafo único. O registro previsto no caput deste artigo será executado por empresas registradoras de contrato especializadas na modalidade de credenciamento pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, observado o disposto no inciso 3 do parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, capítulo 12 do licenciamento. Artigo 130. Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. Parágrafo 1º. Disposto neste artigo não se aplica a veículo de uso bélico. Parágrafo 2º. No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido, durante o exercício, o licenciamento de origem. Artigo 131. Um certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao certificado de registro de veículo, em meio físico e ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. O licenciamento será feito simultaneamente ao registro. Parágrafo 2º. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Parágrafo 3º. Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e de ruído, conforme disposto no artigo 104. Parágrafo 4º. As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos realizadas a partir de 1º de outubro de 2019 e não atendidas no prazo de 1 ano, contado da data de sua comunicação, deverão constar do certificado de licenciamento anual. Parágrafo 5º. Após a inclusão das informações de que trata o parágrafo 4º deste artigo no certificado de licenciamento anual, o veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos. Parágrafo 6º. O CONTRAN regulamentará a inserção dos dados no certificado de licenciamento anual referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos realizadas antes da data prevista no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 7º. O CONTRAN, excepcionalmente, poderá prorrogar a exigência do disposto no parágrafo 5º deste artigo diante da comprovada falta de peças ou da necessidade de escalonamento para o atendimento ao chamamento dos consumidores, avaliadas as questões de segurança viária. Artigo 132. Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o município de destino. Parágrafo 1. O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos veículos importados, durante o trajeto entre a alfândega ou entre posto alfandegário e município de destino. Parágrafo 2. O revogado. Artigo 133. É obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual. Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Artigo 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 134. Ao CONTRAN especificará as bicicletas motorizadas e equiparados não sujeitos ao registro, ao licenciamento e ao emplacamento para circulação nas vias. Artigo 135. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente. Capítulo 13 da Condução de Escolares. Artigo 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto, inciso 1, registro como veículo de passageiros. 2. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Inciso 3. Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 cm de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com dístico escolar, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas. 4. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Inciso 5. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira. Inciso 6. Cintos de segurança em número igual à lotação. Inciso 7. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 137. A autorização a que se refere o artigo anterior deverá ser afixada na parte interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. Artigo 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos. Inciso 1. Ter idade superior a 21 anos. 2. Ser habilitado na categoria D. 3. Vetado. 4. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 últimos meses. Inciso 5. Ser aprovado em curso especial
especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN. Artigo 139. O disposto neste capítulo não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para o transporte de escolares. Capítulo 13. A da condução de moto-frete. Artigo 139. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias moto-frete somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto, um registro como veículo da categoria de aluguel. 2. Instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. 3. Instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN. 4. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Parágrafo 1º. A instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 2º. É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com o auxílio de sidecar, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Artigo 139b. O disposto neste capítulo não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de moto-frete no âmbito de suas circunscrições.